Segredo para um bom casamento. Livro de Ruth, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Que diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois não é Boaz que cujas moças estivesse de nosso parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Levanta-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então, entra e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: Tudo quanto me disseres, farei. Amém? Amém. Segredo para um bom casamento. Pastor, esse tema aqui é lindo. Se toda a juventude, se todas as pessoas antes de casar passasse por esse tema, talvez não cometeria tantos erros. Ruth, viúva. Noemi, viúva. Ruth, uma mulher nova ainda. Noemi, idosa. Noemi, conselheira. Ruth, acatando conselhos. Noemi, uma mulher idosa, já não, mas a Ruth ainda era nova. E agora, pastor? Não tinha filhos, não tinha geração. O que nós aprendemos aqui agora? Nós vemos a Noemi olhar ainda na vida de Ruth, uma família formada, um esposo, mas a Ruth tinha que fazer o que a Noemi estava ali aconselhando para fazer. Quantas vezes nós fazemos, mas fazemos da nossa maneira? Queremos o casamento da nossa maneira. Queremos namorar, mas queremos namorar da nossa maneira. Queremos casar, mas queremos casar da nossa maneira. Pastor, a Ruth fala bem assim: eu vou fazer tudo o que a senhora me aconselhou. Quem é que tinha mais experiência em vida de casado? Era Ruth ou era Noemi? Noemi. Noemi já teve filhos, Noemi já teve noras, Noemi já teve perdas na família, a Noemi já teve decisões erradas na família, a Noemi teve um marido que decidiu sair de Belém para ir para Moabe, perdeu 2 filhos e perdeu o marido. A Noemi sabia o que estava falando. A Noemi já teve arrependimento, a Noemi decidiu voltar, a Noemi teve sensibilidade em saber e ouvir que Deus estava visitando Belém. Noemi volta para Belém. Agora Noemi usa todas as experiências da vida dela e passa um conselho para Ruth, uma mulher nova, e disse bem assim: olha, eu quero o teu bem, você tem um longo futuro pela frente. Se você ouvir o meu conselho, se você fazer da maneira que eu estou te aconselhando, você vai ser feliz. Senão, você vai ter muitas marcas na tua vida que você não precisava ter. Mas por que eu tenho essas marcas na vida, pastor, que eu carrego a minha vida inteira? Vou ter que contar para os meus filhos, vou ter que contar para os meus netos, porque muitas das vezes eu não ouvi conselhos de Noemi. Entendeu?
A força, a Bíblia diz que está no jovem, mas a experiência está no ancião. A Bíblia diz lá que as mais velhas, as mulheres mais velhas, que instrua as mais novas. Agora eu vejo a Noemi como sogra, como mãe, como conselheira, orientar a Ruth como se namora, como se arrumar um namorado, quem vai ser o teu namorado, ou quem deve ser o teu namorado. Que muitas das vezes conselhos entram aqui e saem aqui. Às vezes os conselhos vêm, mas as pessoas fazem ao contrário. A Noemi, ela aconselhou, e a Ruth acatou o conselho. Ela disse: eu vou fazer o que a senhora está me orientando para fazer. E eu vejo aqui agora um segredo, alguns segredos para um bom casamento. Se é segredo para um bom casamento, isso aqui é para quem ainda não casou. Isso aqui é para quem ainda está pensando em casar, ou pensando em namorar, ou está namorando talvez, ou está já de olho, ou já está lançando o anzol para tentar pescar. Quando eu vejo a Noemi falar aqui, eu vejo que a felicidade do lar, ela precisa ser edificada sobre um firme fundamento. Qual é o fundamento? Deus. Se nós for olhar no capítulo 3, versículo 10, dá uma lida para nós, o capítulo 3, versículo 10. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Bendita és tu, após a primeira, essa última escolha, essa última que tu fez agora. Qual foi a última que ela fez? Qual foi a última que ela fez? A Ruth era uma mulher moabita, pastor. Olha só. Primeiro destaque que nós vimos aqui na vida de Ruth. A felicidade de Ruth, ela está no fato de que ela se converteu a Deus primeiro. Antes de buscar um marido, ela se converteu. Nós vimos que ela estava lá em Moabe. Nós vimos que os filhos de Elimeleque, que é filho de Noemi, saíram junto com a família e foram para Moabe. Os filhos de Elimeleque arrumaram namoradas de Moabe, casaram com pessoas de Moabe, só que não pediram se aquelas pessoas eram realmente convertidas ou não. Entendeu? Quando é que a Ruth foi se converter? Depois que o marido já tinha morrido. Depois que o marido já tinha morrido, e a Noemi decide voltar para Belém, a Noemi fala bem assim: ó, minhas filhas, órfã, Ruth, volto para as suas terras, volto para a casa dos seus pais. Aliás, vocês estão em casa aqui. Volto para viver vocês de novo, arrumar outros maridos. Volto. A órfã voltou, né? Já dá para ver que a órfã não queria nada com o Deus do marido dela. Não queria o marido, mas não o Deus dela. Quantas das vezes nós arrumamos relacionamento com pessoas que não querem nada com o nosso Deus? Querem a nossa beleza, querem o nosso carinho, querem tudo, mas o nosso Deus eles não querem. É só passar por um momento de dificuldade, que é 2 toques, para um ir para um lado, outro ir para o outro. Pastor, a órfã voltou, a Ruth não. Porque nós vemos que pessoas lá de fora também têm desejo de querer mudar. Mas não é essa maneira que nós vamos conquistar as pessoas lá de fora. A Bíblia não nos ensina vou arriscar um relacionamento com jugo desigual, porque depois eu ganho ele ou eu ganho ela. Mentira. É mais fácil o mundo te puxar para baixo do que você puxar para cima. Entendeu? De 1000, uma pessoa consegue, pela misericórdia de Deus, talvez. Agora nós vemos que o marido da Ruth não conseguiu, porque ele morreu antes.
Mas eu vejo que a Ruth, convivendo com a sua sogra, agora sem marido, ela decide não querer mais voltar para a velha vida. Ela decide querer uma nova direção, a direção de Belém. E ela fala bem assim, capítulo 1, versículo 16, aonde quer que tu fores, irei também, aonde quer que pousares, ali pousarei, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Se converteu, aceitou Jesus, entendeu? Aí já dá para começar. Pastor, mas aceitou a Jesus, então vamos ver os frutos, porque nem todo mundo que aceita Jesus é crente. Eu já vi muito gaviãozinho, muita gaivotazinha ali aceitar Jesus, ficar ali até casar, casou, sair da igreja, casou, esfria espiritualmente, conseguiu o que queria, abandona Deus. Aliás, nem chega às vezes até no casamento, às vezes já faz a sujeira antes. Que tipo de relacionamento é esse que a Bíblia nos ensina? Não é um relacionamento com base em Deus, porque quem tem a base em Deus não faz errado. Agora eu vejo a Ruth, antes dela procurar o marido, porque ela estava viúva, ela primeiro procura Deus. O teu Deus vai ser meu Deus, o teu povo vai ser meu povo. E ela se converteu. Onde quer que moreres, morerei ali, eu serei sepultada, faça-me o Senhor. Já está colocando a sua vida na direção de Deus, já na dependência de Deus. Ela fala bem assim, faça-me o Senhor o que bem lhe aprouve, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela coloca a sua vida nas mãos do Senhor e diz bem assim, de agora em diante, minha faculdade está na direção de Deus, meu sentimento está na direção de Deus, meus projetos estão na direção de Deus, meus sonhos estão na direção de Deus. Faça segundo a vontade de Deus. Então é Deus que vai organizar. Não vou preocupar. Entendeu? Essa é a vida do cristão. Quando você coloca nas mãos do Senhor, você tem que saber esperar e confiar. Pastor, mas eu já estou passando das 22, pastor, não ficar aí, velho. Eu falei, espera. Sabe por quê? Porque as coisas precipitadas nunca saem certo. Elas sempre saem, ou você come quente demais ou cru. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser dosado, equilibrado. Agora eu vejo que a Ruth, ela era uma moabita. Ela era uma adoradora de uma divindade pagã. Ela era lá da cidade de Moab, lá das terras de Moab. Tinha nada a ver com o povo hebreu. Entendeu? Ela tinha sua idolatria, ela tinha o seu Deus, ela tinha o seu paganismo e sua tradição. Agora eu vejo que ela não conhecia o Deus de Noemi. Convivia com Noemi, convivia com o marido de Noemi, com o seu marido também, mas ela nunca teve uma experiência com o Deus da Noemi. Quantas pessoas convivem, mas não tem experiências? Tu vai falar de Deus, eles não acreditam. Tu vai falar de milagres, eles não acreditam. São pessoas incrédulas que não conseguem absorver o lado espiritual. O que isso se chama? Jugo desigual. Entendeu? Agora eu vejo aqui, mas logo que seu marido morreu, ela deixou a sua terra, sua parentela, seus deuses, e abraçou o Deus da sua sogra. Ei, tem pessoas que precisam ter perda para se apegar com Deus. Tem pessoas que precisam ter perda para se voltar para Deus. Tem pessoas que precisam passar por experiências amargas, mortes muitas das vezes, assim como a família da Ruth. Ela perdeu seu marido, morreu. E aí, pastor, ficou viúva, não precisava disso. Ela podia ter aceitado o Deus do marido, ela podia ter aconselhado o marido, vamos voltar lá para a tua terra, o teu Deus lá, vamos voltar. Não.
perdeu o sogro, perdeu o cunhado e perdeu o marido. Entendeu? Agora eu vejo que ela se converteu ao Deus vivo. Ela disse, capítulo 1, versículo 16 e 17, olha, Noemi, minha sogra, minha mãe, eu não vou mais sair de perto de ti, porque você está voltando para a tua terra. Quem volta se arrepende, quem se arrepende alcança misericórdia. Meu Deus aqui nessa terra nunca teve misericórdia de mim. Esse paganismo desse mundo aqui nunca teve misericórdia, só me sugou, só me fez sofrer, só me fez... Irmãos, a Ruth fez uma escolha. O teu Deus vai ser o meu Deus de agora em diante. Agora eu vejo algo interessante, que um dos grandes problemas do casamento misto é que primeiro a pessoa busca o cônjuge antes de buscar Deus. Entendeu? Primeiro eu quero um cônjuge, mas vai orar primeiro. Não, orar, isso aí não é para isso, é para velho. Pois é, então deixa de orar e busca o cônjuge para depois você vai ver. Aí depois tu ora. Quando você está apanhando na cara, você ora. Quando você está sendo traído, você ora. Quando você está sendo aí humilhado, você ora. Quando teu filho está aí, você ora. Poderia ter orado antes. Deus, me dá um casamento debaixo da tua presença. Pastor, eu vejo aqui que Ruth buscou a Deus em primeiro lugar. Deus deu um marido crente, um marido rico, um marido generoso, e ele se tornou avô de um grande descendente chamado Davi. E esse Davi foi quem? Rei da nação de Israel, inclusive pai da linhagem real de Jesus Cristo. Quando os cegos, os leprosos clamavam por Jesus, eles diziam bem assim, ó: Jesus, filho de Davi. Olha só, quem foi a avó? Como é que está a tua descendência? Como é que está teu casamento? Como é que está a tua família? Como é que estão os teus filhos? E como estará os filhos dos teus filhos? Será que poderemos dizer que um dia teremos filhos, teremos netos, que terão uma história linda na presença do Senhor, por causa das nossas decisões? Ou terão marcas na vida, terão sequelas na vida, terão consequências na vida, por causa das nossas más escolhas também? Porque tem muitos filhos hoje que estão sofrendo por causa de má escolha dos pais. Os pais não procuraram Deus para fazer escolha. Os pais não procuraram Deus para namorar. Os pais não procuraram Deus para casar. Os pais só procuraram Deus depois, quando estavam com o advogado ali para assinar o desquite, separação. Para quem vai os filhos? Vai ficar comigo sábado? Não, fica contigo no domingo. E eu não quero, porque eu quero sair. Não, vai ficar lá, papapá. E aí fica lá, ó, o filho, coitado, que é a herança do Senhor. Tá lá. Mas quando procuramos Deus, antes de casarmos, tu pode ter certeza, aonde tu irá, eu irei. Aleluia. Onde tu deitar, eu deitarei. Aonde tu morrer, eu dali continuarei, porque eu vou morrer também. Isso quer dizer o quê? Decisão. Pastor, eu vejo aqui, ó, um segundo ponto, falando de um casamento. Eu vejo que a felicidade, meus amados, a felicidade de Ruth, ela está no fato de que, ao buscar a Deus em primeiro lugar, não apenas encontrou um marido, mas também encontrou um remidor. E nós já aprendemos no último culto o que significa a palavra remidor. Remidor é aquele que te acolhe, remidor é aquele que te protege, remidor é aquele que te sustenta, remidor é aquele que te defende. Então isso que a Ruth encontrou. Ela não encontrou o homem violento, ela não encontrou o homem que despreza, ela não encontrou o homem que o trai, ela encontrou o homem remidor. Deus preparou para ela um bom marido. Pastor, Boaz foi para Ruth
servir, que é um remidor. A lei de Moisés requeria que se um homem morresse e deixasse sem filhos, um parente próximo poderia casar-se com a viúva. Agora eu vejo, está lá em Deuteronômio 25, 5 a 10. Perpetuando assim o nome da família. Ruth era uma viúva sem filhos, porém não sem Deus. E quando nós estamos com Deus, nós somos frutíferos. Quando nós estamos com Deus, pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não vai ser atingido, tu vai continuar de cabeça erguida. Aleluia. Pastor, está passando por prova, não tem problema, eu estou com Deus, vai dar tudo certo. Mas estou em crise, não tem problema, eu estou com Deus, a porta vai se abrir, é só pisar no marco e marciado. Pastor, mas está faltando a farinha, não está faltando não, tem um pouquinho aqui, Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar, Deus vai preparar. Deus vai preparar. Porque Deus é Deus. Eu estou com Deus e Deus é tudo. Deus é dono de tudo. Então para que eu vou ficar me esquinhando? Mas eu estou aqui, pastor, eu estou com uma idade que, meu Deus do céu, eu vivo nessa idade. Se eu não casar agora, eu vou ficar velho. E confia no Senhor e não nas tuas emoções. Deus vai colocar uma pessoa perfeita do teu lado. Uma pessoa que você mereça, uma pessoa que cuida de você, uma pessoa que te ame, uma pessoa que te guarde, uma pessoa que sirva ao mesmo Deus que você está servindo, uma pessoa que não vai se aproveitar de você, uma pessoa que não vai usar você, uma pessoa que vai colocar você como coroa da casa, como coroa e não como chinelo, uma pessoa que vai te honrar, que vai te respeitar. Sim, isso é só Deus que pode fazer para nós. Nós não conseguimos achar uma pessoa que faça isso, a não ser Deus. Aleluia. Sabe quem foi que trouxe a Eva a Adão? Deus. E trouxe a Eva a Adão. E viu Adão. Essa noite vai ser longa. Se fosse nos dias de hoje, alguém ia dizer assim, mas é muita areia, hein? Vou ter que engatar um bitrenzinho lá atrás para que eu consiga, porque é muito bonita. É muito bonita. É Shekinah na veia. Quando é Deus que traz, é Shekinah, meu irmão. Você pode dizer de boca, é Shekinah. É pérola. É pura pérola isso aqui. É bênção, porque foi Deus que trouxe. Agradece. Pastor, como é que está o meu marido? Está servindo o mesmo Deus que eu. Então foi Deus que está trazendo para ti. Cuide dela. Como é que está minha esposa? Está servindo o mesmo Deus, pastor. Cuide dela. Quando eu vejo a palavra do Senhor, olha aqui, meus amados. O que é importante é que ele não só estava qualificado, mas também desejoso de casar-se com ela. Pastor, hoje nós vimos nos relacionamentos pessoas que têm desejo de casar com outras pessoas, mas quais são as intenções? As intenções é as curvas do corpo? As intenções é a herança da família? As intenções é o nome da família? Ou as intenções é a vontade de Deus? Porque tudo que está magro engorda, e tudo que está gordo emagrece. Tudo que está preto embranqueia, e tudo que está firme cai. Estou falando dos dentes. Entendeu? Tudo que está liso enruga. E aí, pastor? É só passar um tempinho que você já vai ver o desgaste do casamento, você já vai olhar. Você casou por quê? Você casou com dinheiro, o dinheiro acabou o casamento. Entendeu? Casei por beleza. Beleza é questão de tempo também. A Bíblia diz que a beleza da mulher está onde? Aonde? Pastor, mas é a mulher mais bonita da cidade. É a mais bonita. É mais bonita da... pois é. Espera por um tempo, pode se transformar. E aí? Pastor, eu casei por causa da família. A mãe fez eu namorar com essa pessoa, porque as duas eram amigas lá, e aí, sabe, minha amizade, e forçou meu filho, tu tem que namorar com essa filha, porque pobre basta eu.
Ou tipo assim, né? Pobre basta ter o pai. E aí vai forçando, vai induzindo os filhos a fazer um relacionamento, não na presença do Senhor, mas, entendeu? Laços de família. Não, porque é meu amigo, porque é minha amiga, porque tem que ser. Não, aí é só. Isso é bonito. Eu me lembro que quando eu era menino, 15 dias aí atrás, eu me lembro que eu não tinha telefone. Naquela época eu não tinha telefone, eu estava no exército. E aí quando as pessoas, as pessoas procuravam, se interessavam, milagre, né? Mas se interessavam, eu tinha que dar o telefone de casa. Só que eu só aparecia em casa no domingo, porque eu passava a semana inteira no batalhão, e aí eu ia para casa no domingo, chegava de carona em casa. Só que aí, chegava em casa, meu pai já falava, ó, quem é fulana? Eu já sabia. Ela ligou fora do horário, eu devia ter ligado quando eu estava em casa, porque eu ia atender, mas ela ligou no horário que eu não estava, quem atendeu foi meu pai. Alô? Sim? Quem? Meu filho. Eu sou o pastor, pai dele. Sim? Não está aqui. Mas é só com ele? Ah, não está aqui. Não sei quando vai vir. Então tá bom. Tchau. Quem é fulano? Quem é fulana, ciclana e beltrana? Que tinha semana que era 2, 3. Eu dava telefone para todo mundo. Tipo assim, Deus usa. Deus vai tocando. Vai quebrando os corações. Um dia apareceu uma moça lá na casa do pai. Entendeu? Uma moça que... Apareceu uma moça na casa do pai, que foi levar um parente meu, que tinha se acidentado. E depois eu cheguei em casa do batalhão, cheguei em casa. E eu já ia esperando a listinha, né? Para ver quem ligou. Ninguém ligou, pai? Ninguém ligou. Essa aí você tem que namorar. Essa aí. Tem testemunho? Não tem. Entendeu? Essa. Aí gelou, né? Porque todas as minhas listas caíram por terra. Aí eu falei bem assim, então tá bom. Se o senhor está dizendo que ela tem testemunho, se o senhor está vendo como pastor, como pai, que essa é a moça ideal para ser uma boa esposa, então eu vou acatar o seu conselho. Dentro de um ano eu estava casado. E vai fazer 20 anos que eu estou casado. Temos um lindo filho. E não vou dizer que nós não temos luta. Temos sim. Mas temos o mesmo Deus. Aprenda a seguir conselhos. Porque muitas das vezes... Aprenda a dar bons conselhos também. Porque muitas das vezes... O interesse é material. Mas eu não tinha nada. Tanto é que a lista era todo dia nada. Mas quando a presença do Senhor, quando você coloca Deus, você pode ter certeza, tudo dá certo. Pastor, a Ruth, a felicidade da Ruth não está no fato de que a Ruth, ela está no fato de que ao buscar a Deus em primeiro lugar, não apenas ela encontrou um marido, mas ela encontrou um remidor. Isso vale para os dois lados. Pastor, quando eu vejo aqui a Ruth, capítulo 3, versículo 9, Boaz foi para Ruth um remidor. O que é um remidor? O que é importante é que ele não só estava qualificado, mas também desejoso de casar-se com ela. Boaz perpetuou
a descendência de Elimeleque. Boaz, ele fez o que ali, ó? De Malom, bem como tirou Ruth e Noemi da pobreza. A Ruth e a Noemi estavam numa vida pobre. Tinha perdido o marido, tinha perdido o direito das terras, porque estavam fora de Belém. Não tinha como sobreviver, porque não tinha ninguém que trabalhasse por elas. A Ruth teve que sair para trabalhar. Agora eu vejo que a palavra de Deus diz, lá em Salmo 37:4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas primeiro agrada-te do Senhor. Primeiro busque a Deus. Primeiro vai ao Senhor. A palavra de Deus diz bem assim, ó: vinde a mim e eu vos aliviarei. A Bíblia diz que casualmente a Ruth foi rebuscar no campo de Boaz. Casualmente, pastor? Casualmente? Será que acontecem as coisas casualmente? Interessante. Que casualmente Boaz viu a Ruth. Casualmente. De tantas as moças que tinha ali naquela seara, Boaz, um homem poderoso, um homem rico, poderia dizer, essa aquela. Não, casualmente Boaz viu a Ruth. Depois também diz que casualmente ele se afeiçoou por ela. Casualmente, no meio de tantas listas, 3, 4 por semana, que meu pai. Casualmente apareceu uma pérola e diz assim: você vai ser meu marido. É interessante que ela um dia também estava preocupada. Não sei se ela fazia lista, mas ela um dia também tomou uma decisão de dizer assim: Deus, onde eu vou sair? Vou lá no congresso e de lá eu não volto sem um companheiro. E eu vou fazer nem que eu... Chegou naquele congresso, estava lá no meio da igreja. O cantor que estava cantando saiu, foi lá e disse bem assim: o teu esposo está lá na tua igreja. Aprenda a esperar. Pastor, mas olha a minha idade. Espere. Aí ela olhou assim mesmo, lá na minha igreja só tem criança. É tudo adolescente. Será que vai nascer ainda? Não, espera. Mas os que estão lá eu não gosto. Mas eu vou te ensinar a gostar. Eu vou te ensinar a gostar. Eu vou te mostrar, vou te fazer olhar com outros olhos. E dito e feito, dentro de um ano, estávamos casando. Não era lá aquela grande coisa, porque eu posso reconhecer para vocês que eu estou mais bonito do que antigamente. Deu uma reformada e tivemos que gastar uns trocos, mas Deus teve misericórdia, melhorei um pouco. Porque Deus no negócio. Entendeu? Mas também estava preocupado. Já estou aí, está todo mundo casando, e estou eu aqui, todo mundo casando. Espera. Sabe quando dá aquela febre que começa a casar um, aí todo mundo começa a um arruma namorada, todo mundo arruma namorada, um bota aparelho no dente, tá todo mundo botando aparelho, um compra carro, tá todo mundo comprando carro, um troca de roupa, tá todo mundo troca de roupa, um casa, tá todo mundo casando. Só que nem todos tá fazendo na hora certa, porque Deus quer que faça. Agora eu vejo algo interessante. Casualmente, entretanto, em nossos relacionamentos, em nossas vidas, em nossa comunhão com Deus, não existe casualmente. Na nossa vida existe uma palavra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor. Tu é temente ao Senhor? Sou. Então não se apavora, que tudo coopera. Tudo coopera. Pastor, mas não é prejuízo, está cooperando. Pastor, mas é um espinho na carne. Não, coopera.
Se não fosse esse espinho, nós tivemos um testemunho agora no grupo Jequiná lá em Roquem. Se não fosse esse espinho que eu estou passando, pastor, talvez eu não estaria forte espiritualmente. Talvez eu nem estaria na igreja. Ah, pastor, mas é tão difícil servir ao Senhor. Se fosse fácil, estaria vazio isso aqui. Pastor, quando eu vejo a felicidade do lar precisa passar pela integridade dos cônjuges. Integridade dos cônjuges, integridade do moço e a integridade da moça. Quando eu falo disso, eu vejo que muitos namorados hoje não têm vida íntegra. Primeiro, com Deus. Segundo, com os pais da noiva e do noivo. Terceiro, com a própria noiva ou com o próprio noivo. Entendeu? Integridade moral, integridade espiritual. Aí mas começam de uma forma não íntegra diante de Deus. E querem a bênção, não tem como abençoar algo que não está certo. Isso não é culpa do homem. Isso é a palavra de Deus que nos ensina assim. Não tem como nós mudar a palavra. Se nós pudéssemos mudar a palavra, nós íamos mudar para favorecer, porque o homem faz isso. Nós vimos que quando Deus foi cobrar de Adão, por que tu está escondido? Adão tentou mudar a palavra. Adão tentou justificar. Foi a mulher que tu me deu. Tipo assim, veio com defeito. Veio com probleminha técnico aí. Deus vai para Eva e a Eva fala: os animais, sabe os animais que você fez, Deus? Pois é. Induziu ao engano. E o homem vive hoje justificando. Está errado, mas é culpa do irmão. É culpa do irmão. É culpa do irmão. É culpa da irmã. É o irmão lá. Sabe por que eu não vou na igreja? É culpa do irmão. Sabe por que eu não... É culpa da irmã. É culpa do irmão. É culpa. É, irmão. Sempre mudando, tentando mudar a palavra. Mas o problema está aqui. Está aqui. Pastor, a felicidade do lar precisa passar por uma vida íntegra. Íntegra, o que é íntegra? Íntegra é contínuo, é 24 horas. Eu não posso ser justo, fiel. Eu não posso ser um bom marido, uma boa esposa só quando eu estou junto. Eu tenho que ser quando eu não estou junto também. Entendeu? Ah, pastor, mas quando eu estou junto eu sou um santinho. Quando eu não estou... misericórdia. Não. Integridade significa vida contínua. Aliás, sabe quando é que a integridade tem mais valor? É quando você está sozinho. É quando ninguém está te vendo. Olha a vida de José. José estava lá na casa de Potifar, longe da sua terra, longe do seu povo, longe do pai, longe da mãe, longe de todo mundo que conhecia ele. Longe, ele estava sozinho. Ele estava com a faca e o queijo na mão, e uma baita de uma mulher na frente dele, dando sopa para ele, porque o marido talvez não... Ah, pastor, casa estava só os dois, mulher de Potifar e o jovem José. E aí, pastor? Podia, imagina, podia passar o dia inteiro lá, pintar e bordar. O que ele fez? Não posso fazer isso contra o meu Senhor. Contra o meu Senhor. Não posso trair o meu Senhor. José estava ali, mas ele sabia que tinha os olhos de Deus em cima dele. Os olhos do Senhor estavam em cima dele. José, onde tu está indo? Eu estou te olhando, José. Eu te protejo, mas eu estou te olhando. As tuas atitudes, José, podem me afastar de ti. José, cuidado. E Deus também estava vendo Satanás tentando José, mas Deus estava vendo José também repreendendo Satanás. Deus vê tudo na nossa vida. Integridade. Alguns pontos importantes, alguns atributos morais de Ruth e Boaz nesse relacionamento, nesse início de relacionamento. Primeiro lugar, nós vemos que Ruth era uma mulher de grandes
qualidades morais. Capítulo 3, versículo 11, o que diz ali? Lê para nós, bem alto. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Agora, pois, minha filha, tudo que disseste, farei. Olha só que interessante. Versículo 11. Não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Quem é que está falando aqui? Para quem? A Ruth está ouvindo de Boaz. Tu é uma mulher virtuosa. Opa! A Ruth não ouviu só isso. A Ruth não ouviu que o Boaz estava falando. Não. A Ruth disse que toda a cidade estava falando que ela era uma mulher virtuosa. Que tipo de namorada você está procurando para o teu casamento? Aquela que toda a cidade está dizendo, eu já fiquei, eu já namorei, é assim, é assado? Ou aquela que a cidade toda diz, é séria, é temente ao Senhor, é virtuosa? Boaz sabia que o que ele estava falando, com uma menina que tinha respeito, integridade, honrava o pai e a mãe, cuidava dos velhos, cuidava e era temente ao Senhor. E o Boaz falou isso para ela, irmã Priscila. Eu sei que tu é mulher, aliás toda a cidade sabe, não temas. Tipo assim, descansa no Senhor, que os teus sonhos, os teus desejos, os teus projetos, o remidor vai preparar para ti. O remidor vai preparar para você. Não se desespera. Pastor, quando eu vejo aqui a felicidade de Ruth foi pavimentada pela sua própria vida. Foi a Ruth que construiu o caminho que ela mesma ia caminhar. Tudo que ela investiu na sogra, tudo que ela investiu na família dela, depois o Boaz retribuiu para ela na sua vida conjugal. Se lembra o carinho que ela teve com a sua sogra? Se lembra o amor que ela teve com a sua sogra? A provisão que ela deu para a sua sogra, na qual ela saiu ao campo para colher, espigar e depois voltar para casa para ter alimento da sua sogra. Toda a cidade sabia disso. Quantos filhos hoje só começam a ajudar quando arruma namorada, mas aí vai ajudar os parentes da namorada. Em casa nunca lava o carro do pai. Em casa nunca lava a louça para amarrar, mas quando chega na casa do sogro e da sogra, meu Deus, a mãezinha daqui, mãezinha dali, chega em casa, sai daqui, não me incomoda. É assim que acontece. Até um dia eles casaram. Aí eles viram o que é ser pai e ser mãe. Por que nós estamos falando isso, pastor? Porque nós precisamos aprender isso. A humanidade precisa desses conselhos. Essa geração precisa desses conselhos. Os pais precisam aprender a dar esse tipo de conselho para os filhos. Porque os filhos hoje estão entrando no relacionamento, no casamento, que estão achando que é normal, é fácil. É fácil, pastor, é fácil aqui na terra, mas diante de Deus não é fácil não. Casamento diante de Deus, só a morte pode separar. Você tem noção disso? Pastor, olha só olha alguns pontos, alguns atributos dessa jovem viúva moabita. Primeiro, a Ruth, ela era uma mulher convertida ao Deus vivo. Está lá no capítulo 1, versículo 16 e 17, que nós já lemos ali, ó. Ela era convertida. Então o que se espera de uma pessoa convertida? Tu pode ter certeza. Direção, luz no caminho, sabedoria, virtude. Não se espera precipitação, porque uma pessoa que é convertida não se precipita, ela espera no Senhor. Ela deixa Deus no controle do barco.
Eu vejo que Ruth, a semelhança de Abraão, ela deixou a sua parentela, foi para uma terra por causa da sua fé, por causa da fé do Deus da Noemi. Abraão também, Deus falou para ele: sai da tua terra. E Abraão escolheu ouvir a voz do Senhor. E foi lá para Canaã. A Ruth também. Embora Noemi ainda aconselhava: ó, vai para a casa dos teus pais. A Ruth falou bem assim: não, é tão gostoso viver com vocês, eu quero servir o teu Deus. Será que as pessoas que andam perto de nós, se fosse para elas tomar uma escolha, elas voltariam para o mundo, ou elas queriam continuar do nosso lado para servir o Deus que nós servimos? Pastor, quando eu vejo que Deus passou a ser o seu Senhor, Ruth buscou abrigo debaixo das asas de Deus. Mas você vai abandonar a tua família? Voltar debaixo das asas de Deus. Mas você vai abandonar a tradição que nós temos da família, desde os avós, bisavós. Você vai abandonar as imagens, você vai abandonar o ritual, você vai abandonar tudo. Vou, porque eu vou estar debaixo das asas de Deus. Esse remidor nunca vai me deixar na mão. Esse remidor, quando eu estiver caído, ele vai me levantar. Quando eu estiver triste, ele vai me alegrar. Quando eu estiver chorando, ele vai enxugar minhas lágrimas. Quando eu estiver cansado, ele vai me tomar pela mão direita e vai dizer: eu estou contigo, não desista. Se eu estiver no vale da sombra da morte, ele está comigo. Se eu estiver me atolando, ele vai me arrancar do charco de lodo e vai me botar o pé na rocha. Se eu estiver me desviando, ele é o cajado que vai me colocar de volta no caminho. Moabe, no Egito, eu não tenho isso. Lá pode tudo, vale tudo. Lá pode tudo e vale tudo. Não tem disciplina, não tem moral, não tem uma vida íntegra. Pastor, olha só que interessante. Quando eu vejo aqui a Ruth, ela era uma mulher trabalhadora. Ah, pastor, estamos falando de segredos para um bom casamento. Ah, com quem você quer namorar hoje? Quero namorar. E a princesinha do Doquinha não sabe fazer nada. Não sabe fazer pão, não sabe limpar a casa, não sabe passar roupa, não sabe fazer nada. Sabe o que ela sabe fazer? Até o namoro de hoje em dia está sendo ali, ó. O camarada está aqui, ela está aqui, estão os dois aqui, ó. Te amo. Eu também te amo. Me dá um beijo. Sim. Eu fiquei em off porque eu tive que dar um beijo em você. E não precisa ir muito longe para ver isso. Tá ou não tá essa situação? E aí, pastor? Eu conheço famílias aqui na Austrália que se comunicam dentro de casa, pai com mãe, filho com filha, ali ó, dentro de casa, pelo celular. Que situação nós estamos vivendo hoje? Hã? Que situação nós estamos vivendo hoje, meus amados irmãos? Pastor, a Ruth era uma mulher trabalhadora. Capítulo 2, versículo 2, versículo 15 até o 17. Ali nós vemos que Ruth era uma mulher diligente, que tem coragem para trabalhar e faz tudo quanto está no seu alcance. Ela não precisava sair de casa porque ela era uma viúva. Entendeu? Ela não precisava sair trabalhar. Ah, vou ficar aqui porque agora o destino me fez eu ser viúva. E agora os camaradas têm que tratar os órfãos e as viúvas e pronto. Não, Senhor, ela se levantou no outro dia cedinho e foi procurar o campo para respigar. Aí respigar. Quando eu tinha marido, eu não vivia de respigo. Eu não vivia de resto, eu não vivia de ajuda, eu não vivia disso. Agora que eu estou viúva, tenho que ficar aí me comportando como uma pessoa necessitada. Não, continua no teu orgulho. Você vai morrer de fome. A pessoa que não procura ajuda, morre. A Ruth não. A Ruth, ela reconheceu que precisava fazer alguma coisa. Ela saiu de casa e foi trabalhar.
E os servos de Boaz, nós já vimos nos estudos passados, os servos de Boaz falaram para Boaz: olha, ela só está parando para um pequeno descanso e talvez um devocional, mas ela logo volta de novo. E Boaz fala bem assim: vai derrubando os mole para ela, vai abençoando ela, vai. Ela está sendo fiel no pouco, eu já vou colocar um muito para ela. Vai, estou de olho nessa moça faz tempo, não mexa com ela. Aliás, dá água para ela da nossa fonte também. Vai favorecendo. E quando você vê, de necessitado você não está nada. Você é o dono da seara. Nossa, mas eu pensava que era necessitado. Quem está com Deus está com tudo. A Ruth trabalhava. Ela não era uma peça de porcelana de não me toque. Não posso trabalhar por causa das minhas unhas. Não posso trabalhar porque eu não consigo andar. Eu estou num salto muito louco. Eu não posso. Ai. Não, Senhor. A hora que era para botar a roupa de trabalho, ela botava a roupa de trabalho. E ela ia trabalhar, pegava no pesado, fazia o trabalho. E tinha sustento em casa. Conseguia pagar suas continhas. Conseguia fazer o seu enxoval, coisa que hoje a juventude não faz mais. Se lembra que antigamente os pais se preocupavam com os enxoval dos seus filhos? A filha já está... Eu me lembro que a minha mãe, quando as filhas pegavam 15 anos em diante, a mãe todo mês, ela fazia geleia, ela costurava roupinha, ela fazia boneca para vender. Para quê? Para já ir comprando máquina de lavar roupa, para já ir comprando tábua de lavar roupa, para ir fazendo enxovalzinho dos seus filhos, para que quando os filhos casassem, já estavam com os enxoval tudo feitinho. Entrava para dentro de casa e já sabia fazer tudo. Não, nós temos que fazer uma festa que vai chamar a atenção aqui da cidade toda. Vai chamar a atenção, ok. E depois da festa? Você só se preocupa com a aparência, com o status. Você não se preocupa com a integridade. Você não se preocupa com a palavra chamada família, com a palavra chamada lar, com a palavra chamada filhos. Você não se preocupa com isso. E ninguém está preocupado também, porque depois do casamento, depois da festa, todo mundo vai embora, vai dormir. E você, pastor, vai sentar e vai ver o rombo que você fez. Entendeu? Aí vai começar a discussão. Mas quem veio mais? Veio do teu lado, né? O teu pai é mais rico. Não, mas a tua mãe, mas foi tua mãe que forçou isso. Mas foi teu pai. Começa ali de novo. Sabe o que é isso? Falta de direção de Deus. Entendeu? Porque se você sabe que o casamento valioso é aquele que vem de cima, qualquer copo de coca e um pastelzinho já é uma festa. Ah, pastor, mas não tem coca, então vai água mesmo. Ah, mas não tem água mineral, então vai água da torneira. E pronto. Arranca umas florzinhas ali do canteiro ali e pronto. Tem o valor, tem mais. O valor é o que vem de cima. Quando eu vejo Ruth era uma mulher que tinha um lindo relacionamento com a sua sogra. E a sogra, aqui, a Noemi, ela estava no lugar de mãe já. Por quê? Porque a Ruth estava fora de casa, estava lá, no lugar de mãe. Ela tinha um bom relacionamento. Ô pastor, sogra não quero nem perto. Entendeu? Lá vem a sogra. Lá vem a sogra. E parece que eu já até estou vendo. E eu nem vou continuar nesse assunto. Mas a Ruth, ela fez uma aliança de amor primeiro com a sogra. Tem gente que ama a sogra só até casar. Depois que casou, a sogra, eles falam bem assim, ó: a jararaca da tua mãe, a jararaca da minha sogra. Tem gente que fala isso, até virou piada. Só que não sabe que uma linhagem não pode dar outro tipo de espécie. Então se a mãe é cobra, a filha vai ser cobra e você é uma cobra também. Porque você casou com uma cobra. Nenhum animal casa com outra espécie. Nenhum animal casa com outra espécie. Mas tem filho, né, que diz assim: a minha sogra é uma cobra. E aí, pastor, você casou com a filha. Cobra casa com cobra, ok? Você está até chamando teus filhos de cobra.
Você está amaldiçoando, cuidado, a tua própria geração. Agora eu vejo que a Ruth, ela tinha um relacionamento lindo com a sua sogra. O que é um relacionamento lindo? O relacionamento, irmã Cleide, de respeito, submissão. Se lembra que a Noemi aconselhava a Ruth, e a Ruth ouvia os conselhos de Noemi. Sim, eu irei fazer tudo que a senhora está me orientando. Agora eu vejo que a Ruth fez uma aliança de amor com a sua sogra. Ruth como uma filha. O amor e o cuidado de Ruth por Noemi já era um fato conhecido na cidade de Belém, pastor. Antes da Ruth casar, antes da Ruth ter um relacionamento com Boaz, a Ruth já era conhecida como uma menina obediente em casa. Conhece o fulano? Menino obediente. Rapaz, aqueles pais lá têm um filho de ouro, tem uma filha de ouro. Nossa, eu queria ter um filho assim, eu queria ter uma filha assim. Olha que obediência, olha só, olha o carinho que o filho tem pelo pai, olha o carinho que a filha tem pela mãe, olha só, olha que lindo. Irmãos, a Bíblia diz, irmã Rosângela, que a cidade testemunhava o relacionamento de uma nora com a sogra. A cidade testemunha muitas das vezes relacionamento de nora com sogra, genro com sogra, mas por causa da piada que você faz. Entendeu? Ah, sogra. Minha sogra. Minha sogra. A palavra sogra. Sabe o que significa a palavra sogra? Segunda mãe. E olha o que eles fazem isso. Mas segunda mãe, sim, não somos uma só carne? Somos uma só carne. Então, os pais dela e meus pais também. Pastor, mas eu não admito os pais dela. Então você não está casado integralmente. Você casou por interesse. Porque quando eu vejo a Ruth fazendo aliança com a Noemi, eu vejo ela falar bem assim, ó, o teu povo vai ser o meu povo também. Não vai ter divisão aqui não. Só porque a minha família é rica e a tua família é pobre, agora temo por causa da minha família. Se fosse por causa da tua família, eu não teria nada. Isso não pode existir no casamento. Não pode jamais fazer essa competição dentro de casa. Só porque eu venho de um lar de clero alto, agora a pessoa veio lá da pobreza, agora os dois casaram, vão ficar ali machucando a vida inteira, que nós temos alguma coisa por causa da minha família. Não, o meu povo é o teu povo é o meu povo, e nós temos uma família, entendeu? E tudo que nós unimos é nosso. Aqui não tem 80% vem de lá e 20% daqui. Não. Casou é 100% nosso. Entendeu? Independente se um veio com a casa e outro veio com a mochilinha. Não. Casou é tudo nosso. É uma aliança. Pastor, quando eu vejo aqui, falando de um relacionamento com a sua sogra, eu vejo aqui, ó, que a fama de Ruth a precedeu em Belém. Ruth é uma mulher leal. Ela era leal, honrava a sua sogra. Mas a sogra estava velha, a viúva não podia dar mais filhos para ela. Não tem problema. Tem gente que só honra quando tem saúde. Ficou doente. Existem muitos casamentos, meus amados irmãos, que é assim, ó. Eu vou falar, só para vocês prestarem atenção. Enquanto um está com saúde, o outro está com saúde, tem valor. Ficou doente, imobilizado, ficou no leito de enfermidade, sabe o que acontece? Troca, despreza, se separa, pega outro e o doente fica lá. A Ruth, ela era uma pessoa leal. Ela não honrava só enquanto tinha família, mas honrava quando tinha perdas também. Ela não amava a Noemi enquanto a Noemi dava todo o conforto para ela, não. Quando a Noemi estava passando por dificuldade, ela continuou honrando a Noemi.
continuou do lado da Noemi. Estamos passando por dificuldade, vou ficar do teu lado aqui, não vou largar não, mas você pode voltar para tua terra. Não, eu vou ficar do teu lado aqui, Noemi. Sabe por quê? Porque se eu não ser leal em casa, eu não vou ser leal na minha casa. Se eu não aprender a honrar pai e mãe, eu não vou aprender a honrar marido e esposa também. Se eu não aprender a ser obediente, eu não vou aprender a obedecer meu marido e minha esposa também. Tem casamentos que é assim. Os filhos só fazem um pampeiro dentro de casa. E depois como é que vai ser o casamento, pastor? Pode ter certeza, vai ser a mesma coisa. Então agora um filho que obedece o pai e a mãe, uma filha que obedece o pai e a mãe, pode ter certeza, vai obedecer o marido e a esposa também. Vamos para frente. Olha só. Ruth era uma mulher de bom testemunho em toda a cidade. Ruth era uma mulher de bom testemunho. Ela tinha bom testemunho. Todo mundo conhecia ela. Todo mundo sabia quem ela era. Todo mundo sabia que não adianta ir lá arrastar a asinha para ela, porque ela era uma mulher séria. Entendeu? Pode assobiar à vontade. Isso aqui tem dono. Pode me oferecer o que pode aparecer de Camaro, pode aparecer de Lamborghini, pode aparecer, não tem problema. Meu pai tem mais. Eu não me vendo, eu não negocio. Pastor, mas o camarada é um playboyzinho, o camarada é mais bonito da cidade. E daí eu não conheço o coração dele. Pode me bater na cara depois de casar. Eu vou seguir a direção de Deus. Ele vai me revelar o meu esposo e a minha esposa. Olha aqui, a Ruth foi uma mulher que impactou a cidade não pela sua beleza, mas pelas suas virtudes. Tem mulher que impacta a cidade aí por causa da beleza, conhece a? Ah, rapaz, por dentro e por fora, porque dá para ver. Você olha assim, já dá para ver. Até o que está do lado de dentro está do lado de fora, porque foi uma economia de roupa naquela casa. E essas têm valor, não tem dano. A mulher que tem caráter e pudor, ela se preserva, ela se cuida. Ela se dá o respeito e também respeita quem está ao seu lado. A Ruth, ela era conhecida como uma mulher de virtudes, não de beleza, virtudes. O que valoriza uma mulher não é o que está por lá de fora, é o que está por lá de dentro. A Bíblia diz isso. Agora eu vejo que a sua beleza interior era mais esplêndida do que a sua beleza exterior. Pastor, imagina a Ruth agora, a beleza da Ruth. Mão cheia de calo. Pescoço queimado talvez. Entendeu? Talvez cansado, rosto queimado do sol. Cara de cansada. Talvez não tinha tempo de se fazer uma maquiagem para se ajeitar, fazer as suas unhas, alguma coisa. Mas ela trabalhava. Ela tinha marcas de trabalho. Eu acho tão lindo quando a gente dá a paz do Senhor para algumas irmãs, alguns irmãos, e você sente aquela mão grossa. Aquela mão grossa. Né? Tem irmãs, às vezes, que tem até vergonha. Eu falei, irmão, não tenha vergonha disso não. Isso aqui é uma virtude. Virtude de quem trabalha. Você pode levantar a mão para o céu, porque as mãos, elas são calejadas porque trabalham. Muitas das vezes você tem marca no teu corpo por causa do trabalho, do teu sacrifício. Tem pessoas que não gostam de marcas, mas também não conseguem nada. A Ruth, a beleza dela aqui, era dentro. Por fora talvez tinha marcas, mas o tesouro estava dentro. Quando ela abria a boca, ela abria com sabedoria. Entendeu? Olha só que interessante. Aqui, ó, o maior patrimônio que possuímos é o nosso nome e o nosso caráter. Conhece o fulano? Conheço. Pensa. Rapaz. Conheço. E muitas das vezes você é conhecido lá na firma, lá, a irmãzinha, conheço. O pastorzinho, conheço. Deixa eles te conhecer por isso aí. É melhor do que drogado. É melhor do que ladrão, assassino. É melhor do que estrupador.
É melhor do que viciado. Deixa ele te conhecer por uma virtude do céu. Ah, o aleluia. Ah, o glória a Deus lá. Ah, aquela que conheço. Quem sabe na mente, talvez tem alguns até que fala, mas fala assim, não deixa com ele. Tu não sabe o Deus que ele serve. Te mete a bomba com eles, não. É eles pedir, as ursas aparecem. Eles fazem bem assim, ó. Sou aleluia? Se sou aleluia, então Elias fez assim. Eu sei que vocês não fazem isso, mas Elias fez. Se sou homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma todo. Foi algumas centenas de soldados. Foi algumas centenas de soldados para a cova. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Deus vela pela palavra dele. Agora eu vejo aqui, ó, Boaz. Vamos falar um pouquinho do noivo? Vamos falar um pouquinho do namorado? Vamos falar então, vamos chegar um pouquinho. Boaz era um homem de grandes qualidades. Entendeu? 3 atributos de Boaz nós destacamos aqui nesse texto. Primeiro, Boaz era um homem de íntegro. Boaz era um homem íntegro. Não era só a Ruth que era íntegra. Boaz também. O que diz lá no capítulo 3, versículo 8 até o 10? Lê para nós lá. Capítulo 3, 8 a 10. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou. E eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Olha só que interessante. Como é que foi o encontro desses 2 namorados? Entendeu? A Bíblia dá em detalhe. Olha só, a Noemi explica para a Ruth. Ruth, tu vai lá e faz bem assim, ó. Quer ver? Capítulo 3, versículo 3. Olha o que diz lá. Lava-te. Entendeu? Não vai lá querendo mal namorado relaxadamente, não. Entendeu? Tem gente que não consegue arrumar namorado e acha que, não, senhor, se cuida, escova os dentes, penteia o cabelo, toma um banho, põe um perfume. Tu vai arrumar um namorado. Entendeu? Tem gente que é relaxado, não se cuida, que aqui Deus traz um namorado, Deus vai trazer. Deus já trouxe quantos, mas voltaram. Não aguentaram, muita mosca. Entendeu? Olha o conselho da Noemi. Conselho da Noemi para Ruth, versículo 3, presta atenção. Lava-te, em primeiro lugar, lava-te. Por quê? Você está trabalhando o dia inteiro no campo. Tu vai aparecer toda suada, toda fedida lá. Você quer arrumar um namorado? Quer? Então lava-te. Te prepara. Entendeu? Pastor, Deus vem buscar a noiva lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. As impurezas não podem ir ao encontro do noivo. Pastor, temos que estar limpo. Aqui nós vemos a Noemi aconselhando a Ruth. Lava-te, pois, e unge-te. Unge-te. Unção. Está relacionado no lado espiritual. Espírito Santo. Pede orientação para o Espírito Santo também. Não chega chegando não, entendeu? Também não chega lá dizendo assim, ó, Deus mandou casar contigo, você vai ter que casar comigo, é Deus. Né? Esse negócio de ficar usando Deus aí, esse negócio de ficar usando Deus para qualquer coisa, esse negócio de ficar usando Deus aí, achando que uma hora Deus não vai te revelar realmente quem você é, cuidado, porque a profecia, a palavra que não é de Deus, ela cai por terra e o falso profeta é desmascarado. Então, unge-te. Unção de Deus. Pastor, e veste as tuas vestes, não as de trabalho, agora as vestes. Entendeu? E desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de
comer e beber. Irmão, tem um tempo certo. Tem um tempo certo. Você está aqui de olho. Deus, eu nem olhei, mas é esse dali. Deus, aquela moça lá. Sabe aquela? Não vou olhar para não dar bandeira, mas é aquela lá. Não te apresenta antes do tempo. Espera. Versículo 4 diz bem assim, ó. E há de ser que, quando ele se deitar, horário de descanso, quando todos os funcionários iam para suas tendas se deitar. Pastor, todos os funcionários, inclusive o seu senhor, todos eles deitavam lá. Agora eu vejo aqui o que a Bíblia diz. Notarás o lugar em que ele se deitar. Por quê, pastor? Para tu não pegar, não fazer que nem Jacó, né? Vai deitar com um e acorda com o outro. Nota, presta atenção aonde ele vai se deitar. Ele vai se deitar ali, deitou, fica ali. Não tira os olhos dele. Por quê? Vai que ele se levanta e vai no banheiro e volta e deita em outro lugar. E você vai lá e ele... não era tu não. Tem muita pessoa que faz assim, né? Deus falou que é tu, Deus falou que é tu, depois que casa, põe na cara, não é tu não, não era tu não, não era o moço que eu queria, não era isso que eu queria, não foi isso que eu pedi para Deus. Deus te deu a pessoa certa, você que não soube fazer da maneira que Ele te aconselhou. Olha o que a Bíblia fala: notarás o lugar que ele se deitar, então, depois que ele se deitar, entra, presta bem atenção, meus amados. Olha o que acontece com os jovens casais nos dias de hoje. Então, depois que ele se deitar, entra e descobrir-lhe-ás os pés. O que significa descobrir os pés? Ela não entrou lá e descobriu o corpo. Ela não entrou lá e deitou com o camarada. Ela não deitou lá, ela não entrou lá e adulterou. Não, vai lá e simplesmente descobre o pé. O que é o descobre o pé? Manto. Faz algo para chamar a atenção dele. Faz algo para ele sentir algo também. Tá frio à noite. Ele deita tapado. E daqui a pouco acorda que está com frio. Alguma coisa aconteceu. Ela provocou isso. Entendeu? Quantas vezes, né, quando você estava solteiro, alguém olha para ti e diz assim, ó, Pai Senhor. Né? Talvez vai lá para tua mãe e fala assim, que moço bonito você tem, né? Nossa, tem namorado? Não? Ai, Jesus, então é esse. Descubra o pé. Né? Descubra, não o corpo, só o pé. Só dá um sinalzinho de interesse. Entendeu? Descubra o pé. Sabe o que é descobrir o pé? Estou orando para Deus preparar um igual assim, uma benção. Estou orando para Deus preparar uma Rebeca. Estou orando para Deus preparar uma... Estou orando. Que filho abençoado você tem, né? Que filho abençoado que você tem, né? Puxa, olha, eu vou pedir para Deus preparar um marido para esse... Né, filho? Só descobre o pé. Não causa muita reação, não. Só descobre o pé. Entendeu? O Boaz vai notar que você quer alguma coisa. E olha só que interessante. Descubra-lhe-ás os pés e te deitarás. Aonde, pastor? Aonde que tu vai se deitar, Ruth? Do lado de Boaz? Já vai ter caso com ele antes de casar? Não, porque isso Deus não se agrada. Descubra o pé e deita lá perto do pé. Porque a hora que ele notar que o pé está destapado, ele vai se levantar e vai ver que tem uma mulher ali. E ele vai perguntar, o que você está fazendo aqui? E aí? Pastor, olha o que a Bíblia nos ensina. E te deitará, e ele te fará saber o que deves fazer. Ele. Entendeu? Olha aqui, ó. Se lembra que muitas das vezes você foi pedir alguém para namorar, no teu tempo de solteiro? Talvez
os cristãos, né? E aí a pessoa falou bem assim, quer namorar comigo? E aí a pessoa lasca uma de esquerda, né? Uma de canhota, né? Vamos orar então. E você volta assim, nossa. Já antes de casar já está me botando em oração. Vamos ver as orientações do Boaz, né? Muitas das vezes é ao contrário. Quer namorar comigo? Sim. Já quer dormir aqui? Meu pai deixa, pode dormir aqui em casa. Minha mãe deixa. Não, Senhor, deixa nada. Cada um para sua casa. Dormir junto só depois de casar. A Ruth e a Boaz respeitavam. Pastor, agora olha só aqui. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. Olha que namoro, mano. Olha que namoro. Entendeu? Olha que namoro. Ela descobriu, não faltou com respeito com Boaz, e Boaz não faltou com respeito com ela. Namoro de gente íntegra. Namoro de gente temente a Deus. Vamos orar, vamos orar. Então, tudo que tu me disser, eu vou fazer também. Vai orar, também vou orar. Vai se consagrar, também vou se consagrar. Vai entrar na prova, também vou entrar. Vai fazer campanha, vou fazer campanha. Deus vai te dar, Deus vai ter que me dar também. Se Deus falar contigo, Deus tem que falar comigo também. Senão não caso, sou doido. Né? Olha só o que a Bíblia fala. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Imagina agora, né? A Ruth fez, tudo que ela estava fazendo ali foi a sogra que aconselhou. Filha, para você conseguir um marido de exemplo, marido íntegro, faz assim, assim, assim. Não falta com respeito. Espera o tempo certo. Entendeu? Só descobre o pé, porque ele é remidor. Ele vai depois estender a capa toda por cima de você. Mas para estender a capa toda por cima de você é questão de tempo. Primeiro só o pé. Se identifica. Diz que você precisa de um remidor e ele vai te remir. Agora, quando ele estender a capa, é só nas bodas. E aí, pastor? Eu imagino, tudo deu certo. Claro, quando você é um filho, uma filha obediente, dá certo. Eu imagino a Ruth chegar em casa agora e a Noemi já está esperando na porta, né? E aí? Ele aceitou. O que ele falou? Vamos orar. Vamos orar. Que pensa, que gênero que eu vou ter, que nora que eu vou ter, que a primeira coisa que ela fala, vamos orar, vamos ver se Deus tem lá nesse negócio, vamos seguir o conselho do Senhor. Pensam do seu pior se fosse ao contrário, né? Olha só o que a Bíblia fala ainda. Olha aqui, ó. Um homem íntegro. O maior desafio da integridade é quando nenhum olho está sobre você. Nós vimos José. Boaz manteve-se íntegro em duas circunstâncias diferentes. Quer ver? Primeiro, ser íntegro e se manter fiel aos seus princípios, mesmo quando as pessoas não estão observando você. Naquela hora estava todo mundo dormindo. Era noite, estava todo mundo cansado. Aparece a Ruth, né? Lá no aposento de Boaz. Levantou a abinha que cobria o pé. Naquela hora o Boaz podia ter se aproveitado. Naquela hora o Boaz podia ter feito o que ele... Não. O Boaz foi um homem de integridade e respeito. O Boaz foi um homem sério. O Boaz foi um homem que temia a Deus. O Boaz podia ter ido na cama com a Ruth, mas ele não foi. O Boaz respeitou a Ruth, mesmo sabendo que a Ruth estava necessitada. O Boaz respeitou o tempo certo. O Boaz disse assim: posso até namorar com você para casar, mas tudo tem o tempo certo. Espera. E ela disse bem assim: farei tudo que você me mandar. Que lindo, né? E ainda a gente diz que a Bíblia não nos ensina. Claro que ensina, irmão, é só nós estudar ela. Pastor, o que nós vimos aqui, ó?
ele foi íntegro em seus princípios. O maior desafio da integridade é quando nenhum olho está sobre você. Boaz permanece íntegro depois de ter bebido vinho à noite, no recesso da eira, tendo uma mulher bonita deitada aos seus pés. Ele ainda se mantém íntegro. Como é que está a nossa integridade? É só quando todo mundo está vendo? É só quando não está perto? E quando estamos longe? Ainda nos mantemos íntegros? Esse é o caráter de um homem de Deus. Pastor, a segunda integridade de Boaz é saber lidar com a vulnerabilidade do próximo. Há muitos que manipulam, exploram, aproveitam-se da fraqueza dos outros para tirar vantagem. A Ruth está carente, a Ruth está necessitada, a Ruth está passando fome, a Ruth está precisando. Então é assim, o negócio é assim, tem que ser do meu jeito. Não, Senhor, filho, não faz isso. Entendeu? O Boaz foi íntegro. Ele era dono da terra. A Ruth estava ali de favor. Quem estava favorecendo era o Boaz. Mas mesmo assim, ele sabia se colocar no lugar dele. Pastor, há muitos que manipulam, exploram, aproveitam-se da fraqueza dos outros. Boaz não se aproveita de Ruth, ele a abençoa. Tudo que ele faz para Ruth é com sentido de bênção. Tudo que abençoar, serás abençoado. Para nós ir para os finalmente, nós vemos que Boaz era um homem generoso, pastor. Então vamos ver o que diz a Bíblia ali, capítulo 3, versículo 15 a 17, diz assim, que Boaz faz mais do que a lei exige. O que a lei exigia? A lei exigia, deixa respigar, deixa pegar o que sobra, deixa pegar o que é esquecido, que não seja a tua Bíblia, segundo que o irmão Deva, se você esquecer a tua Bíblia, não volte pegar. Entendeu? Então, deixa pegar. Porém, Boaz fez mais do que a lei exigia. Boaz, a lei permitia que tinha que deixar as sobras beiradas do campo, o que caía da caroça tinha que deixar. Porém, Boaz falou bem assim para o seu servo: diruba também. Entendeu? Não vamos usar só a lei, vamos fazer mais. Não vamos dar só um passo, não vamos fazer só o que Deus manda fazer, vamos fazer mais ainda. Deus manda nós ir, nós vamos fazer e nós vamos induzir outros a fazer. Deus manda nós ajudar, nós vamos ajudar e vamos fazer de uma forma maior ainda. Deus, isso é virtude. Boaz tinha virtude. Ele era um homem generoso. Generosidade é uma virtude, pastor. Eu vejo que Boaz faz mais do que ele exigia. Mais do que a lei exigia. Ele foi a lei. Ele era generoso. Ainda mais. Agora Boaz não permite que Ruth volta para sua sogra de mãos vazias. O que ele faz? Ele é um abençoador. Ele tem seu coração cheio de generosidade. Suas mãos abertas para ofertar. A quem, pastor? Aqueles que precisam. A Ruth, ele não se aproveita daqueles que precisam, mas ele abençoa aqueles que precisam. Agora eu vejo que você tem sido generoso. Uma pergunta para nós, na sua casa: você tem sido generoso com as pessoas? Você tem sido generoso com as Ruths que aparecem por aí, necessitadas muitas das vezes? Aí o que você pensa? Vou tentar tirar um proveito. Vou fazer que nem um partido lá do Brasil. Não vou querer que os pobres enriqueçam, mas eu vou fazer os pobres ser dependentes sempre. Ser escravos sempre. Pastor, olha só que interessante. Tive um grande. Olha aqui, Boaz era um homem leal. Boaz era um homem leal. Lê para nós, capítulo 3, 12 e 13. Porém, agora, é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite,
E será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, e ele te redima. Porém, se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Olha só que interessante, Boaz fez um propósito, fez um voto. Boaz fez ali vou fazer aqui um desafio, não, como é que eu posso falar? Um teste, mas tem outra palavra. Algo ali, quis tirar a prova, quis ter certeza. Aí ele falou bem assim, olha, nessa linhagem de remidor, eu não sou o da frente, tem um ainda antes que eu. Entendeu? Tipo assim, eu vou dar uma analisada para ver se realmente é eu que sou o teu remidor. Porque pode haver um outro parente que tenha mais direito do que eu. Então espera até amanhã. Boaz não lá, então é eu mesmo. Não, Senhor, vou ver se não tem caroço nesse angu aí. Vou ver se realmente não tem algum parente mais perto do que eu. Vou ver realmente se tu não tem, se não tem aí nenhum filho da viúva, não tem nenhum parente mais perto de você, que tem mais direito do que eu. Espera até amanhã. Entendeu? Boaz afeiçoou-se de Ruth, desde o primeiro dia em que ele viu ela. Porém, ele sabe que tudo tem um tempo determinado. Pastor, quando eu vejo que as virtudes de Ruth saltaram aos seus olhos, eu vejo que ele fez questão de revelar isso a ela e aos demais por meio da generosidade com o que Deus a tratou. Pastor, eu gosto dessa pessoa, mas eu quero ver se Deus não tem preparado outra pessoa para essa pessoa. Entendeu? Eu tenho que esperar o tempo certo, pastor. Ah, mas é a pessoa que Deus preparou para mim. Não, às vezes eu tenho preparado para outra pessoa. E você vai lá e estraga. Você vai lá. Pastor, mas o plano do Senhor não pode ser frustrado. Claro que não. Claro que não. Mas desde quando os planos do Senhor é nós que direcionamos. Os planos do Senhor não era para a família ser destruída. E por que as famílias estão sendo destruídas? Os planos do Senhor não era para o homem pecar. E por que o homem está pecando? Os planos do Senhor não era para nós ter dor. E por que nós temos dores? Os planos do Senhor não era para os filhos sair de casa. Por que vocês estão saindo de casa? Porque tem alguma coisa que bloqueia os planos do Senhor para conosco. As moscas, as impurezas. Aí Deus fala bem assim, que Deus não faz concepção com o pecado. Deus não compactua com o pecado. Deus, ele não deixa o templo de Deus ser contaminado pelo pecado. Se está sendo contaminado pelo pecado, ele não se torna mais templo de Deus. Presta atenção aqui. Entendeu? Ele não está mais sendo compactado com o templo de Deus. Agora eu vejo que o Boaz, contudo, quando Ruth lhe pediu que fosse o seu remidor, tá? Quando Ruth lhe pediu que fosse o seu remidor, ele foi honesto com ela. Ele foi sincero com ela, tá? Dizendo que havia outro que tinha preferência na ordem de redimi-la. Peraí, eu sou um parente muito longo, né? Eu sou teu parente, mas eu quero ver se não tem um parente mais próximo ainda, que tem mais direito do que eu. Eu até sonharia em ter você como esposa. Mas vamos esperar aqui, vamos deixar Deus confirmar, porque se for para ser, vai ser. Então descansa. Se for para ser, vai ser. Se for para ser, vai ser. Não coloca a carroça na frente dos cavalos. Não se adianta. Deus fala para Abraão: de ti será bendita todas as nações da terra. Tu terás um filho. E Abraão olha para Sara: não podemos ter filho. Abraão olha para Agar: eu posso ter filho. Então, vamos embora. Vamos fazer filho. Mas Deus diz: espera, que quem vai agir vai ser eu. Né?
Muitas das vezes nós arrumamos relacionamentos e depois não podemos se desfazer dele. Temos que pedir Deus agora conserta o que não deveria ter sido estragado, mas agora conserta. Faz agora esse sapo virar um príncipe. Entendeu? Faz porque eu casei pensando que era uma princesa, mas na realidade era bruxa. E agora eu tenho que sentar na vassoura e voar, porque não tem como desfazer. Deus transforma. Transforma. E muitas das vezes vai ser uma pedra no teu sapato por muitos tempos. Porque é jugo desigual. A palavra de Deus diz bem assim: não terás jugo desigual. Mas quando o homem decide querer ter jugo desigual, ele diz bem assim: Deus, eu aceito as consequências. Eu quero sofrer. Porque foi os meus olhos que escolheram, não os teus. Agora eu vejo que a Ruth, ela aqui, através de Boaz não fez nenhuma manobra, nem lançou mão de nenhum artifício para buscar seus próprios interesses. Boaz não se aproveitou de Ruth. Boaz não chegou na Ruth e disse assim: se tu casar comigo, você vai ser esposa do dono dessas terras aí, você vai ser patroa, né? Você não vai mais vir a pé trabalhar, você vai começar a vir de carro. Aliás, você nem vai mais trabalhar, porque eu sou Boaz. Não, Senhor. O Boaz olhava ela trabalhando e disse: é só questão de tempo. A Ruth, quem sabe, olhava o Boaz olhando para ela: esse vai ser meu marido. Deus vai me dar esse marido. E pegava aqueles molho que era para pegar, ela pegava aqui, olha que Boaz, olha a força que a mulher vai ter. Olha aqui, tá vendo? A Boaz olhando a Ruth trabalhando lá no campo, baita, não, né? As outras dão toquinha, talvez no molinho pequenininho, a Ruth lá. Vendo? Força, amor e prudência. No tempo certo, houve um casamento lindo, mas houve um tempo aonde tiveram que esperar no Senhor. E nós aprendemos muito com isso, meus amados irmãos. Nós aprendemos muito. O segredo para um bom casamento é seguir os conselhos da palavra do Senhor. Aí sim, tudo que chegar na tua mão vai prosperar. Teus filhos vão ser prósperos. Teu neto vai ser rei de Israel. E aí, pastor, você vai ter um legado e um testemunho. Mas aprenda a esperar. Pastor, mas a Ruth teve um casamento perfeito. O primeiro talvez não. O primeiro talvez não. Porque ela não conhecia Deus. O primeiro ela teve perda. Mas no segundo ela fez da maneira certa. Porque ela já conhecia Deus. Quantas coisas nós cometemos, quantos erros nós cometemos na nossa vida porque nós não conhecíamos Deus. Mas hoje nós conhecemos Deus. Hoje nós temos a luz no nosso caminho. Hoje nós temos a luz no nosso caminho. E aí, pastor? Por que nós fazemos da maneira errada? Hoje nós temos o caminho, a verdade, a vida para nos direcionar. E por que nós fazemos da maneira errada? Para favorecer a carne? Para favorecer a carne? Se nós querer favorecer a carne, nós vamos ter consequência. Se nós querer favorecer a Deus, nós só vamos ter bênção. Somos herdeiros da terra. Se coloca de pé. Irmã Juliana estará orando, estará cantando nesse momento, e eu quero orar pelas vossas vidas, meus amados irmãos. Por que, pastor? Porque nós precisamos fazer da maneira certa. Temos famílias, temos casamento, temos filhos.
precisamos ser bons conselheiros, precisamos ser bons homens e mulheres de Deus, que temos a palavra do conselho, a palavra do aconselhamento, a palavra de direcionamento. Muitas Rutes vão chegar para perto de nós e nós vamos precisar aconselhar: faça dessa maneira, faça daquela maneira, olha, não age dessa maneira, não age daquela maneira, porque não vai dar certo. Muitas pessoas vão cometer erros, mas nós vamos ter que aconselhar eles a dizer: não cometa o mesmo erro, porque isso não vai trazer bênção para você, vai trazer só prejuízo, marcas na tua vida que depois lá na frente você não ia querer ter. Mas que nós possamos ser bons conselheiros, que nós possamos aconselhar, ser homens e mulheres de Deus, ser homens e mulheres na presença do Senhor. Muitas das vezes nós fazemos as coisas da maneira que nós queremos, mas Deus não se agrada disso. Deus quer que nós sejamos Noemi, aconselhando conselhos sábios, para que geramos vidas, casamentos perfeitos, casamentos balizados, casamentos firmados na rocha. Adore o nome do Senhor.